Glória a Deus. Mais um dia do nosso estudo bíblico. 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por mais uma chance, uma oportunidade que o Senhor nos dá de permanecer na presença dEle. Por mais um dia onde Ele tem manifestado a sua glória, o seu poder sobre nossas vidas, o seu cuidado. Mais um dia aí onde Deus se faz presente em cada um de nós, por meio de nós. E mais um dia para nós terminarmos, entregarmos a nossa noite estudando da palavra, estudando de quem Deus é, de quem o Senhor nos prepara, daquilo que o Senhor também se revela a cada um de nós. Eu espero que todos aqueles que tenham acesso a esse vídeo, todos aqueles que tenham acesso a esses estudos, estejam sendo tremendamente abençoados, estejam sendo tremendamente edificados pela leitura da palavra. Eu creio que um dos maiores momentos e uma das maiores e melhores formas de encontrarmos ao Senhor é através do estudo da palavra. Então, que você seja edificado, que Deus os abençoe, que você possa viver grandes coisas nesse ano. Eu creio que esse é o plano de Deus para a sua vida. Eu creio que para esse ano o Senhor já tem liberado grandes coisas para cada um de nós. Nós temos visto aí já muitos testemunhos maravilhosos e o grande propósito aqui é desmistificar e descomplicar um pouco do estudo da palavra. Definitivamente muitas pessoas ainda não tiveram oportunidade, não conseguiram permanecer e ler a Bíblia por completo, não conseguiram terminar esse estudo, não conseguiram começar e terminar a Bíblia de uma leitura em uma leitura só. Então esse ano foi o propósito que Deus colocou para mim, foi esse propósito que Deus colocou para minha vida, e eu quero abençoar a vida de vocês também. Venham comigo todos os dias aqui às 10 horas. Todos os dias aqui nós temos um encontro marcado às 10 horas aqui para estudar um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Ontem nós estudamos, nós estamos chegando ao final do livro de Gênesis, nós estamos chegando ao final do primeiro livro. Olha só que avanço, hoje é o 16º dia, nós estamos chegando ao final do primeiro livro, nós estamos chegando ao final do livro de Gênesis. Ontem nós vimos de Gênesis 46 a Gênesis 48, e nós vimos aqui uma grande história. Nós vimos aqui a continuação do encontro de José com os seus pais, nós vimos aqui os irmãos, a restituição da família, nós vimos aqui grandes coisas acontecendo, nós vimos aqui o quanto eles foram honrados, e nós vimos também o princípio do exílio, nós vimos aqui o princípio da escravidão. Nós vimos que o povo começou a passar por um grande sofrimento, e baseado nesse grande sofrimento veio também a escassez. Todo o povo hebreu começa a migrar para o Egito. Vale lembrar que lá é o único lugar onde eles têm condições de receber provisões, de receber alimento. Eles começam a migrar para lá e começam a vender tudo que tem. Eles começam a dar tudo que tem em troca de provisão. Vale lembrar também que nesse momento aqui o Egito ainda está sob os domínios de um bom faraó. Ele está sob o domínio de uma boa liderança. José é também uma influência grande nesse governo. Então isso faz com que o povo hebreu que está migrando para o Egito seja bem tratado. Mas também vale lembrar que isso não vai permanecer por muito tempo. Vale lembrar que essa condição ela é passageira, e nós vamos hoje descobrir, ver os desdobramentos disso ainda hoje. Então vamos lá, Gênesis, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 49, nós vamos do capítulo 49 até Êxodo capítulo 3, nós vamos de Gênesis capítulo 49 até Êxodo capítulo 3. Mas antes de entrarmos na leitura de hoje, eu queria convidá-los a entrarmos em um pequeno momento de oração. Eu quero clamar a presença do Espírito Santo sobre nós. Eu quero clamar que o Espírito Santo possa vir nos conduzir,
que o Espírito Santo possa vir nos conduzir a esse dia, a esse momento tão precioso, que o Espírito Santo possa nos trazer a sua presença aqui, que o Espírito Santo possa fazer de nós um canal para que venha a tua bênção, para que venha a glória de Deus, que o Espírito Santo possa trazer a nós a revelação da palavra e a revelação das suas vontades. Então, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu clamo a Ti, para que venha, Senhor, a Tua vontade, para que venha, Senhor, o Teu desejo sobre nós nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, faz aquilo que nós não podemos, ó Pai, faz aquilo que nós não temos capacidade, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Traz, Senhor, a Tua revelação, traz a Tua glória, Senhor, vem com o Teu poder, vem com a Tua revelação sobre nós. Traz, Senhor, sobre o nosso coração a transformação necessária. Traz sobre os nossos corações, Pai, a Tua vontade, a Tua verdade. Em nome de Jesus, Pai, para que venha o Teu reino, para que venha, Senhor, a Tua glória, para que venha, Senhor, o Teu domínio. Em nome de Jesus, meu Deus, nós reconhecemos que não temos nada, Senhor, que podemos fazer. Nós não temos nada que podemos entregar a Ti, Senhor. Mas em nome de Jesus, nós nos esvaziamos para que venha a Tua vontade, para que venha a Tua verdade e que se cumpra, Senhor, os Teus propósitos para esse dia, que se cumpra os Teus propósitos para essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, porque não somos nós a falar, é o Teu Espírito que tem liberdade para nos conduzir, para nos ensinar. Vem com o Teu reino agora, Pai, vem com o Teu ensino. Sabedoria, Tu és convidada, Tu és bem-vinda aqui. Sabedoria, Tu és bem-vinda aqui. Nós desejamos ouvir da Tua boca, Pai. Nós desejamos ouvir da Tua verdade. Nós desejamos ouvir aquilo que há no Teu coração, em nome de Jesus, Pai. Alimenta, Senhor, a nossa fome, alimenta a nossa sede e faz conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém. Glórias a Deus. Eita. Glória a Deus. Ontem nós lemos então Gênesis capítulo 46 ao capítulo 48. E nós terminamos a nossa leitura vendo a restituição de uma família, a restituição de um povo e o início de uma nova era. Nós começamos a ver que Jacó ele começa a liberar a bênção. Capítulo 49, ele abençoa José, ele abençoa os filhos de José, e ele coloca sobre eles a bênção de dois irmãos. Nós vamos ver que mais uma vez a Bíblia vai trazer o princípio de uma disputa entre irmãos, onde um vai prevalecer sobre o outro. Eu estou falando de Manassés e Efraim. A Bíblia fala a respeito desses irmãos. Eles começaram a viver algo específico, o próprio avô os abençoa, e existe uma ordem nessa bênção, mas José tenta trocar, e novamente ali nós vimos um filho sendo abençoado, o processo natural sendo trocado. O mais velho vai servir ao mais novo mais uma vez, assim como foi com Jacó e Esaú, também vai ser com Efraim e Manassés. Assim também vai ser com Efraim e Manassés. Então nós vimos nós vamos entrar na leitura da Bíblia no capítulo 49, no livro de Gênesis, e começa dizendo a respeito de Jacó abençoando seus filhos. Então no versículo 1 vai dizer que Jacó chama os seus filhos, ele diz para que se ajuntem-se ao meu lado e para que eu lhe digas que não lhe acontecerá nos dias que virão. Ou seja, Jacó ele começa a colocar aqui um cenário futuro, um cenário profético. Ele começa a colocar aqui algo que virá para o dia seguinte, para as próximas gerações, algo que virá para os próximos capítulos da história desse povo. Os filhos de Jacó, e eles representam as 12 tribos de Israel. Então ele vai começar a liberar algo sobre esses filhos, ele vai começar a liberar algo sobre esse povo, e cada coisa que ele libera a respeito desse filho não se trata especificamente somente a respeito da vida desse filho, mas a respeito da vida dessa tribo, a respeito da vida desse povo. E aí ele começa a chamar por ordem. Ele chama primeiro os filhos que ele teve ali com Lia. Rúben, você é meu primogênito, diz ali no versículo 3, a minha força, o meu primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder.
turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai e a meu leito e o desonrou. Rubem, ele começa trazendo aqui ao primeiro filho, ele começa trazendo características, ele começa trazendo aqui grandes detalhes a respeito da personalidade desse filho. Ele começa a mostrar a respeito do que vai ser a tribo, uma tribo de força, uma tribo de vigor, mas ele também perde uma bênção por ter cometido um ato pecaminoso contra o seu pai, por ter desonrado o seu pai. Vale lembrar lá atrás, na história, ele acaba por um momento de revolta, ele se deita com a concubina de seu pai, e isso traz ali uma grande desonra para a família de seu pai. Depois ele chama Simeão e Levi, eles são irmãos, as suas espadas são armas violentas, eles ficam atrelados à mesma bênção, eles ficam atrelados ao mesmo conceito, porque lá atrás, no capítulo 34, eles se unem eles se uniram para fazer justiça acerca do abuso que sua irmã sofreu e acerca do pecado que eles cometeram ao assassinarem todo um povo. Então ele diz aqui no versículo 6 que eu não entre no conselho deles e nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens a bel prazer, aleijaram bois, cortaram-lhes os tendões. Maldita seja a tua ira, e tão tremenda seja a sua fúria, tão cruel. E os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Então ele começa aqui, ele não quer fazer parte naquilo que esses homens estão vivendo, naquilo que esses homens estão sendo dispersos a viver. Ele começa a trazer esse conceito para ele: eu não quero fazer parte nisso. O versículo 8, vai começar a falar a respeito do terceiro irmão e talvez a respeito de uma das tribos a qual mais nós vemos aqui a manifestação da glória de Deus, a respeito de uma das tribos a qual nós mais entendemos propósitos e vemos propósitos do Senhor sobre ela. Versículo 8, ele começa a falar a respeito de Judá. A respeito de Judá, ele diz o seguinte: Judá, seus irmãos o louvarão, e a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, e depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cedro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele quem ele pertence, e ele, as nações, o obedecerão. O cetro de justiça não se apartará de Judá, e nem o bastão de comando de seus descendentes, até que aquele a quem pertence, a ele as nações, o obedecerão. De quem ele está falando aqui? Até que aquele quem o pertence, ele, as nações, o obedecerão. Aqui ele faz menção à raiz de Judá. Aqui ele está falando sobre o nosso Redentor. Aqui ele está falando sobre Jesus. Aqui ele faz uma menção profética a Jesus Cristo lá na frente, a figura do resgatador do povo de Israel, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Nós estamos falando a respeito de Jesus. O cetro é um bastão que, faz menção a um cajado que simboliza autoridade real. Nós vimos aqui, nós estamos vendo aqui acerca do agir e das promessas das tribos. Nós estamos vendo revelações poderosas. Nós estamos vendo aqui uma palavra profética fazendo menção a próprio Jesus. Ele amarrará o seu jumento em uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará novinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que os vinhos, e seus dentes mais brancos que o leite. Ele faz muitas menções proféticas a respeito de Jesus. A cena retratada aqui nesses versículos descreve a luta que o nosso Messias ele travará para estabelecer o seu reino nessa terra, o seu reino de vida. Ele estará aqui travando uma batalha para permanecer e estabelecer o seu reino. A cor de seus olhos e a cor de seus dentes representam vitalidade e vitória.
A linguagem desse texto ele expressa um mistério gigantesco e uma surpresa acerca daquele que virá, acerca daquele que um dia virá. Note aqui que ele começa a liberar de uma maneira profética palavras a respeito dessas tribos. E ele continua dizendo, então ele vai para o próximo filho, para a próxima tribo. Ele vai falar agora acerca da tribo de Zebulon. Ele diz: Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. A precedência dada a Zebulon sobre seu irmão Issacar. A sua herança será a costa norte que forma a fronteira com a Fenícia. Nós vamos ver aí em textos mais para frente trazendo menção a essa tribo. As palavras de Jacó e Issacar são um presságio de uma pesada escravidão que vai seguindo a uma época de abundância. Então, para ler sobre as tribos de Issacar, nós vamos estudar eles mais para frente. Até mesmo no livro de Josué, nós vamos estudar bastante a respeito dessa tribo. Olha o que ele diz: Issacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas. A respeito de Dan, ele diz: quando ele perceber como é bom seu lugar de repouso e como é aprazível sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Aí ele fala a respeito de Dan no versículo 16. Dan então defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Provavelmente isso significa que os descendentes dele, ou seja, os descendentes de Dan, seriam sagazes ou que abandonariam a fé no Senhor. Contudo, eles poderiam esperar a salvação vinda de Deus. Versículo 19, ele fala acerca de uma outra tribo, ele fala acerca da tribo de Gade. Versículo 19 ele diz que Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Ele fala acerca de uma tropa que acometerá, ou seja, ele fala acerca de uma tropa preparada para uma guerra. As poucas palavras para Aser foram alegres e de bênção. Olha o que ele diz aqui no versículo 20. A mesa de Aser será farta e ele oferecerá manjares de reis. Ou seja, ele propõe poucas palavras, poucas promessas a respeito dessa tribo, mas ele diz que é uma coisa boa, ele libera algo bom sobre essa tribo. A respeito de Naftali, ele dá palavras formosas. Então, novamente, nós vamos ver aqui breves palavras que prometem esperança e alegria para uma determinada tribo. Ele diz o seguinte a respeito 21, Naftali. Naftali é uma gazela solta que por isso faz festa, ou seja, uma tribo onde há muitas bênçãos, onde ali se derrama o favor do Senhor sobre eles. A respeito de José, então, ele começa a dizer que José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes ágeis para atirar. Mas pela mão do poderoso de Jacó, ou seja, ele faz menção ao seu Deus, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. Ele começa a descrever aqui a firmeza do caráter de José. Ele começa a fazer uma comparação a um caráter dele, que é comparado a um forte arco que ele susteve. Também como foi fortalecido pela mão do Deus Todo-Poderoso. E aí ele começa a fazer menção a todo o caráter e honra que José tem. A todo o caráter. Aqui o termo que Jacó usa nas bênçãos foram distintos. Ele começa a descrever Deus em diversas formas. Ele começa a tratar aqui a Deus de diversas formas. E aí no versículo 27 ele diz aqui: Benjamim é um lobo predador. Pela manhã você devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses
ele diz aqui a respeito, são essas as palavras acerca dos seus filhos, ou seja, a imagem de um lobo que despedaça parece ameaçadora. E aqui traz também um símbolo dessa tribo, sobre a tribo de Benjamim, um símbolo que ajudaria a sobrepujar e despedaçar seus inimigos, ou seja, alguém que traz ali força, alguém que está trazendo uma imagem de possuir realmente, tomar a sua herança. As bênçãos de Jacó foram profecias acerca de cada uma das tribos de Israel. É isso que nós vemos aqui no versículo 28. Ele começa, algumas tribos parecem até bênçãos e palavras obscuras a respeito dessas palavras, mas a bênção de Judá, a bênção de José, são claros prenúncios de Deus a respeito dos seus destinos, são claros prenúncios de Deus a respeito do que está por vir, a respeito do que o povo deveria viver, a respeito do que Deus está liberando sobre aquele povo. E aí Jacó, no versículo 29, nós vamos chegando ao fim desse capítulo, ele começa a pedir, diz aqui que a seguir Jacó deu instruções: eu estou para ser reunidos aos seus antepassados, ou seja, ele reconhece que está chegando ao fim da vida e ele faz novamente um pedido. Ele havia pedido a José que fosse sepultado junto aos seus antepassados, juntos a seus pais, aos seus avós, e ele traz novamente esse pedido aos seus outros filhos. Ele pede para que todos os filhos estejam em concordância e enterrem ele junto lá. Ele diz aqui no versículo 30: na caverna no campo de Macpela, perto de Manré, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o hitita, como propriedade para sepultura, uma sepultura para a família, um memorial da família. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Ali a única pessoa da família patriarcal da fé que não foi sepultada foi Raquel. E aí ele diz no versículo 32, tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. E ao acabar de dar essas instruções, ou seja, ao acabar de fazer esse pedido, então Jacó, ele deitou-se e expirou-se reunido aos seus antepassados, ou seja, ele deu o último desejo. Ali foi o último desejo mesmo dele. Aqui foi o fim da vida de Jacó. Ele tinha somente estabelecido um último pedido aos seus filhos, aonde ele deveria ser enterrado. A história continua no capítulo 50, dizendo que José, ele se atira sobre seu pai, sobre ali aquele momento veio uma grande emoção. A Bíblia diz no versículo 1 que ele se atira sobre seu pai, diz que ele chorou, diz que ele o beijou, disse que ele sentiu muito a morte. Vale lembrar que José tinha um relacionamento perfeito com seu pai. José, ele tinha um relacionamento perfeito de amor, de muita paixão, de muita dedicação um ao outro. José era o filho preferido de Jacó, era o filho mais amado, e agora ele estava à beira do sofrimento, do luto pela morte de seu pai. Isso aqui expressa um amor genuíno que ele tinha por ele. E aí no versículo 2 diz que em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles os embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. Mais uma vez nós vemos aqui a Bíblia citando o número 40, um número que explica, que remete a uma transição completa, que remete a uma transformação completa. José, ele deu ordem que o seu pai fosse embalsamado. Isso refere-se a especiarias, isso refere-se a um cuidado específico que ele tinha. Afinal, ele teria que ter uma longa viagem para levar o pai até Canaã e lá enterrá-lo. Ou seja, nós sabemos que o corpo humano ele começa a se decompor, ele começa a demonstrar sinais após a nossa morte. Então eles teriam que ter um cuidado especial. O embalsamento, ele teve a sua origem no Egito. Aqui é algo que é interessante colocar. O embalsamento, ele tem a origem no Egito, ou seja, os órgãos vitais, eles eram removidos e eles eram colocados em recipientes para serem sepultados como uma múmia. As cavidades do corpo, elas eram preenchidas com sal, com soda cáustica, substâncias aromatizantes, com resina, ou seja, para que tudo isso secasse e fosse preservado. A cabeça, o tronco e os membros, eles eram fortemente enrolados com muitas camadas de tecido de linho, e a posição de uma pessoa na sociedade determinava os rituais de sepultamento e também os dias de luto.
se fosse uma pessoa muito importante na sociedade, se fosse uma pessoa de posição de governo, uma pessoa de posição de relevância na sociedade, teria um enterro mais sofisticado, teria um enterro mais trabalhoso, mais cheio de pompa, e também teriam mais dias de luto, teria mais dias de festa. Algumas pessoas chegavam a ser enterradas com um tempo de luto até um mês. Aí nós vamos ver que os irmãos de José, eles vão levando tudo isso, eles causam, cria-se nele algum medo, algum temor, eles levam o pai. No versículo 4 aqui, nós vemos que eles levam esse momento com muita importância. O embalsamento, ele foi algo importante para que isso pudesse acontecer. José, ele pediu o consentimento do faraó para deixar o Egito. José, ele chega ao faraó, ele pede o consentimento para deixar o Egito, para fazer esse ato de honra, para ir até a terra de Canaã, enterrar o seu pai. Vai dizendo aqui no versículo 12 ao versículo 15, os irmãos de José, eles temem a ira daquele que for vendido, eles temem a ira de José, eles não creem totalmente que a relação deles foi restabelecida, eles começam a perguntar se a bondade de José com eles tivessem sido demonstrada somente por causa do pai, eles começam a temer o que vai acontecer agora com eles, será que realmente José tinha os perdoado? A mensagem que os irmãos eles enviam a José aqui no versículo 16. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora perdoa-os, pois os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chora. A mensagem que os irmãos eles haviam enviado mostrava ali o medo que eles tinham. Mais uma vez nós vimos aqui José chorando, José se prostrando, se emocionando. Ele aceita essa mensagem como uma confissão sincera dos seus irmãos. E aí José ele fala abertamente como os acontecimentos da sua vida, ou seja, Deus transforma pessoas, Deus transforma atitudes perversas daqueles homens em uma obra extraordinariamente boa, e Deus transforma a obra por completo. Deus é um Deus que nos transforma, que nos dá novas chances. Deus é um Deus de restituição, de mudança de vida. Assim nós vimos essa situação sendo restaurada com os seus irmãos. E aí Deus abençoou José com vida longa. José viveu 110 anos. Aqui nós já começamos a chegar também ao final desse capítulo para entender como foi o final da vida de José. Como foi o final da vida de José. No versículo 22 diz que ele permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. E além disso recebeu como seus filhos... recebeu como os filhos de Maquir, filho de Manassés. E antes de morrer, José diz a seus irmãos. Agora José, no versículo 24 até o versículo 26, ele vai fazer algo que todos os patriarcas faziam. Eles enviavam os seus filhos uma bênção que eles também tinham recebido. Eles passavam a bênção para a próxima geração. Eles liberavam a palavra, eles liberavam a promessa para a próxima geração. Versículo 24, ele diz que estou à beira da morte, mas Deus certamente os visitará. Em seu leito de morte, então, José expressou a sua fé inabalável em Deus, nas promessas de Deus. Ele assegurou aos seus irmãos que o Senhor continuaria uma obra na família deles. Ele assegurou que no tempo certo as promessas de Deus iriam se cumprir sobre esses irmãos. Ele começa a levar, ele deposita sobre os irmãos uma palavra de fé, uma palavra para que eles possam continuar o legado, para que eles possam continuar passando para as próximas gerações aquilo que Deus tinha feito. E aí diz no versículo 25, José e seus filhos de Israel, fez com que os filhos de Israel prestassem um juramento dizendo que quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então ele faz uma promessa, ele pede para que ele seja também enterrado junto aos seus pais, que ele fosse enterrado
junto àquelas pessoas que eram tão importantes para ele, junto a pessoas que faziam parte da sua história, e ele pede para que eles façam essa promessa para eles também. Mas diz aqui no último versículo, diz que ele foi embalsamado e colocado no Egito. Vale lembrar que era muito importante para essas pessoas, era muito importante para essa família, para que eles ficassem juntos, para que eles estivessem ali no memorial que era da sua família. José, por sua vez, também pediu para que isso fosse feito com ele, e nós vimos que isso não se cumpriu, e assim nós chegamos ao final do livro de Gênesis, nós chegamos ao final do primeiro livro, né? Nós terminamos aqui o nosso primeiro livro e nós vamos agora adentrar no segundo livro, no segundo livro da Bíblia. Nós vamos entrar aqui nos nossos últimos 2 capítulos do estudo de hoje. Nós vamos ler também Êxodo capítulo 1 e capítulo 2. O livro de Êxodo, ele foi escrito também por Moisés. Nós vamos entrar na história desse grande homem da Bíblia. Nós vamos entrar na grande história desse homem que foi um dos pilares do povo de Deus, ou talvez um dos maiores líderes da história, um homem que tem muito a nos ensinar, um homem que tem muito a nos conduzir em entendimento, em sabedoria, em retidão, em muitos conceitos, em muitas coisas que nós precisamos aprender com ele. Talvez Êxodo tenha significado de sair, ou seja, o livro retrata sobre a história do povo de Israel se tornando livre outra vez, se tornando uma grande nação. O povo foi cativo ao Egito, começou a viver como escravo. Ele faz aqui um breve relato, ele começa a falar, ele traz aqui uma recapitulação dos últimos livros, ele fala a respeito das tribos, tudo que nós vimos no último capítulo ele começa trazendo de novo. No versículo 5 ele fala: ao todos os descendentes de Jacó eram 70, e José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Ou seja, nós estamos entrando numa nova etapa, nós estamos entrando num novo processo. O povo começou a viver lá no Egito, eles saíram todos de Canaã. E aí o extraordinário crescimento da família, da promessa que eles tinham ali no Egito, é um grande milagre e uma prova contundente da bênção de Deus. O Senhor transformou uma pequena família de 12 filhos e uma filha. E aí, talvez houvessem algumas outras filhas, mas não foi citada. O Senhor transforma uma família de 12 pessoas, de 12 representantes em uma grande nação. E essa nação, um dia ela viria conquistar Canaã novamente. Esse versículo aqui, no versículo 7, ele diz o quanto eles se tornaram numerosos. Ele traz um senso enorme de proporção do que Deus fez. Diz que eles se fortaleceram muito e encheram o país, ou seja, eles começaram a fazer parte, eles começaram a tomar conta de uma grande nação. Eles povoaram o Egito. Diz no versículo 8, então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. E disse ele ao povo: vejam, o povo israelita agora é mais forte e numeroso do que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de uma guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós, e fujam do país. Aqui nós vamos ver o princípio, a história dando uma reviravolta. Vale lembrar lá que o povo egípcio, desde a sua concepção, já tinha um grande preconceito com os hebreus. Mas através de José e através da honra, de como ele foi fiel e de como ele foi bom no governo do Egito, o povo trouxe um novo olhar sobre a família de José. Agora, quando José morre, quando o faraó morre, quando um novo rei, quando um novo líder ascende ao comando, ascende ao trono, existe uma mudança de pensamento, existe uma mudança de mentalidade. As gerações passaram, o povo foi mudando, os líderes mudaram, e agora nós vamos ver a mudança que esse povo vive. Eles começam a viver algo novo. Esse rei não tem conhecimento de quem foi José, não tem conhecimento do que ele fez por aquele povo. E ele vai começar a querer lutar contra um povo que estava sendo bênção naquele lugar, um povo que estava frutificando coisas positivas.
Todavia, diz aqui no versículo 12 que quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. E por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Eis que o povo de Israel é mais numeroso do que nós. Eles começaram a questionar, eis que usemos sabiamente contra eles para que eles não se multipliquem. O temor deles era perder tudo que eles tinham. O temor deles era que eles tomassem a nação deles para eles mesmos, que eles ficassem em segundo plano. Eles começam a querer então escravizar o povo israelita. Aqui diz que eles se multiplicavam, que eles cresciam. O rei do Egito falou, versículo 15, o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se que chamavam-se Sifá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, se for, matem-no, e se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. E aí o rei do Egito, no versículo 18, ele diz que ele convoca novamente as parteiras, eles perguntam o porquê delas fazerem aquilo, o porquê dessa atitude delas, por que elas desobedeceram a ele, e elas respondem ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são cheias de vigor, elas dão à luz antes de chegarem às parteiras, ou seja, elas acabam achando uma maneira de dar uma desculpa, de dar um engano a ele. Essas palavras evasivas, elas não são uma desculpa qualquer, elas demonstram força, elas representam uma maravilhosa compreensão da bênção divina que Deus tinha ali sobre o povo israelita. Deus faz bem às parteiras, ou seja, Deus abençoou as parteiras porque eles o temeram. E a expressão do versículo 17 ela é repetida aqui no versículo 20 e 21 com um significado muito enfático. Olha o que ele diz: Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, ainda mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem também as suas próprias famílias. E o capítulo 1 termina dizendo que por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver somente as meninas. Lancem ao Nilo todos os meninos e deixem só viver as meninas. Aqui nós temos algo acontecendo, aqui nós temos um rei, nós temos um líder trazendo uma sentença de morte a todas as crianças daquela época. Nós vamos ver isso acontecendo também na época de Jesus Cristo. Nós vamos ver que as estratégias de Satanás, elas se repetem. Nós vamos ver um líder se levantando, temendo que um povo seja forte o suficiente, temendo que mudanças aconteçam, e que ele começa a usar de estratégias de morte para tentar de alguma forma impedir o avanço do reino de Deus. Graças a Deus que o reino de Deus não se manifesta dessa forma. Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel aos seus planos. Os planos inimigos não são capazes de frustrar os planos de Deus. E aí nós vamos ver a continuação dessa história. Vai surgir aqui um nascimento de um resgatador. Lembra que sempre que o povo de Deus esteve em situações de medo, em situações de ameaça, Deus levanta um juiz, Deus levanta um profeta, Deus levanta um resgatador do seu povo. Deus nunca deixa o seu povo desamparado. Aqui nós vimos que várias gerações se passaram. Nós estamos falando aqui de 300, 400 anos já, entrando agora nessa história. Um povo que viveu por muito tempo no Egito, foi abençoado, se multiplicou, gerações passaram e agora estão à beira da escravidão. A Bíblia diz no capítulo 2, o nosso último capítulo de hoje: o homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. E vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Olha só, todos os filhos meninos tinham ali já uma sentença de morte definida, e vendo que ele era bonito, escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, no versículo 3, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Então a irmã do menino, versículo 4, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria.
Então, no versículo 5 diz que a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, e enquanto isso as suas servas andavam pela margem do Nilo. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou uma das suas servas apanhá-lo. E ao abrir, versículo 6, viu que um bebê estava chorando. E aí ela fica com pena e diz: este menino é dos hebreus. Nota que, nesse momento, a reação natural dela deveria ser que esse menino viesse a morrer. Afinal, a ordem expressa era que todos os meninos viessem a morrer. Somente as meninas deveriam continuar vivendo. Mas ela diz que, no versículo 7, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E ela disse: quero. E a moça foi chamar a mãe do próprio menino. Olha só como Deus faz, olha como Deus trabalha, olha como Deus movimenta cenários, olha como Deus faz uma movimentação sobrenatural para que os planos dele se cumpram. Esse menino aqui que nós estamos falando de Moisés, nós estamos falando de um homem que Deus tem um propósito gigantesco na vida dele, um homem que conduziu o povo de Deus, um homem que conduziu e fez grandes milagres através da sua vida, um homem que conduziu o povo à libertação da escravidão no Egito, mas que desde o começo Deus vem contando a sua história, mostrando a sobrenaturalidade, o cuidado. E eu falo com pessoas que têm vivido livramentos, têm vivido bênçãos na sua vida desde o começo. Talvez você acredite que Deus não tenha feito algo na sua vida, mas ao lembrar de cada detalhe, ao lembrar de cada momento, você vai ver o quanto Deus tem cuidado de você, o quanto Deus tem cuidado da sua história e o quanto Deus ainda vai fazer grandes coisas na tua vida. Somente permita que Deus faça a sua obra por completo. E ela diz então esse menino que foi largado no rio, que foi por um medo ali para que ele não fosse assassinado, ele chega às mãos da filha do faraó. E por coincidência, Deus ali coloca a própria família para cuidar desse menino. No versículo 10 diz que o menino cresceu. Após um longo período, após um tempo de cuidados com essa criança, o menino já tinha crescido, a filha do faraó já tinha o adotado. Provavelmente o nome Moisés ele está relacionado a uma raiz egípcia. Isso significa que ele nasceu ou nascido, e ele é comumente, essa palavra, esse nome é comumente encontrado em nomes dessa origem. Nós vemos aqui que em hebraico Moisés quer dizer aquele que é retirado. Aquele que é retirado. Dessa maneira, então, o nome Moisés ele pode fazer uma alusão ao Deus vivo, que é o vivo libertador, o verdadeiro libertador, e também o próprio Moisés, que seria o instrumento de libertação dos israelitas no Mar Vermelho. Nós vamos ver isso lá na frente. Aquele que foi retirado do rio, aquele que os inimigos queriam afogar, seria a pessoa que faria a nação de Israel passasse pelas águas. Os anos de Moisés, os anos que Moisés viveu na corte, eles vão sendo relatados aqui. Versículo 11 diz que ele, adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. E aí ele começa a descobrir como era o pesado trabalho deles. Ele começa a descobrir acerca da sua história. Ele começa a descobrir acerca das suas origens. A educação que Moisés recebeu foi a melhor que existia naquela época, foi a melhor que existiu naqueles tempos. Ele provavelmente aprendeu 3 línguas, ou seja, a língua egípcia, a língua acádia, a língua hebraica. Então assim Moisés ele demonstra a sua grande influência, assim ele demonstra o seu grande poder. Ali ele vendo ali que Moisés já grande, ele com aproximadamente ali 40 anos, ele começa a se deparar com essa situação desagradável. Ele viu o tratamento que os hebreus sofriam, ele viu como o povo sofria, ele viu o preço que eles pagavam diante da escravidão. E aí no versículo 14, nós vamos ver aqui que apesar dessa posição de privilégios, Moisés ele se dá conta de que não havia meios formais para que ele pudesse impedir as injúrias e as maldades que eram praticados ao povo hebreu. E aí, movido por um senso de justiça, Moisés ele mata de uma maneira temerária, ele faz um próprio juízo, ele acaba matando um homem egípcio.
Moisés, ele teve medo, é o que diz no versículo 14, teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Versículo 15 diz que quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse tinha fugido e foi morar na terra de Midian. E ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian, versículo 16, tinha 7 filhas. E elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Vale lembrar que naquela época as mulheres faziam esse trabalho de buscar água, de buscar alimentos. Muitas mulheres faziam o trabalho de pastoras, muitas mulheres faziam esse trabalho de cuidar dos animais. Então diz aqui que quando as suas moças voltaram a seu pai Reuel, este lhe perguntou por que voltaram cedo. Elas responderam que um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço, nos deu de beber ao rebanho. E aí ele pergunta por que vocês não a convidaram. Convide-o para ficar conosco. Um homem que ficou no deserto, um homem que estava fugitivo, agora estava sendo chamado a se hospedar em um lugar. Versículo 21 diz que Moisés aceita, ele concorda também em morar nessa casa, e coincidentemente ele acaba ali tendo por mulher uma das filhas desse homem. Moisés, ele consente em morar naquele lugar. Moisés, uma pessoa ali que estava fugindo de poderosos domínios do faraó, ele encontra uma casa, ele encontra proteção, ele encontra uma nova vida. Deve ter sido muito atraente essa proposta, provavelmente ele aceitou de cara. Moisés, ele chega como um estrangeiro. Moisés, ele não tinha nada a oferecer a não ser ali o seu serviço, a não ser o seu conhecimento, a não ser ali a sua disposição em ajudar, a sua disposição em fazer algo diferente. Uma casa onde tinha muito serviço a ser feito, muitas mulheres, mas provavelmente poucos filhos. Então Moisés se torna muito útil, e baseado nisso, ele foi bem recebido, ele tornou-se parte da família de Reuel. O nome Zípora quer dizer pássaro, acaba sendo a mulher de Moisés. Aí ela diz aqui que muito tempo depois ela dá luz ao menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Nasce aqui também o primeiro filho de Moisés. Gerson significa um estranho, estrangeiro. Moisés saiu do Egito 2 vezes, ele e os israelitas eram estrangeiros no próprio Egito. Agora Moisés, ele teve de sair da terra dos egípcios, ele teve de se estabelecer, ele teve que estabelecer moradia em outro lugar. Ele seria estrangeiro agora para sempre. Agora para sempre Moisés seria um estrangeiro. Moisés nunca mais vai ter um lugar para chamar de seu. Moisés nunca mais vai ter um lugar que ele possa bater no peito e falar: esse é o meu lugar, essa é a minha casa. O máximo que Moisés vai ter é a promessa de um lugar. E nós vamos estudar isso nos próximos capítulos. E nós vamos terminando o nosso estudo de hoje no versículo 23, dizendo o seguinte: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. E ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu que a situação deles era deplorável. E morrendo o rei do Egito, então, a morte do faraó, provavelmente o nome dele era Tutmós III, ou seja, ele morreu por volta de 1447 a.C. Então isso significava que Moisés poderia retornar ao Egito. Aquele que o perseguia, aquele que queria sua morte, não existia mais, não estava mais vivo. Com o falecimento do rei, as autoridades egípcias, elas encerravam todas as acusações pendentes, mesmo em casos de crime como foi o de Moisés. Era uma lei que eles tinham, era um costume que eles tinham. Todos os crimes, todas as sentenças, elas eram canceladas, começava de novo. Era como os judeus, eles têm uma lei baseada no perdão de dívidas. Aqui também os egípcios mostram os seus costumes acontecendo. E aí terminando dizendo que o povo que era abençoado, o povo que foi escolhido por Deus, estava vivendo grande escravidão. Eles estavam debaixo de uma sentença de escravidão. E aí nós vimos aqui o sofrimento deles. A Bíblia diz que eles gemiam, que eles choravam,
e que eles sofriam muito, mas que Deus não tinha esquecido deles. Deus lembra da aliança, da promessa que tinha feito aos antepassados deles. E agora nos próximos capítulos nós temos grandes aventuras para ver, nós temos grandes palavras de Deus sendo liberadas sobre nossas vidas. Nós vamos ver um Deus que se levanta para lutar as guerras do seu povo. E eu me animo muito com isso, porque eu sei que Deus está aí de pé, lutando as minhas, lutando as guerras de vocês também. Eu quero abençoar o dia de vocês, a noite de vocês, que Deus os abençoe, vocês possam descansar na presença de Deus, aquele que nos dá enquanto nós descansamos, aquele que nunca dorme, aquele que está sempre trabalhando, também possa estar aí na casa de vocês. Deus os abençoe, vocês fiquem na paz, com o amor de Cristo. Amanhã tem mais live, amanhã tem mais estudo, às 10 horas eu continuo aqui. Deus abençoe, até amanhã, fiquem com Deus, fiquem na paz e com o amor de Cristo.